Amém. Os irmãos, Deus abençoe, pode tomar o seu assento. Nós vamos agora partir para a palavra do Senhor e que nós possamos hoje aprender um pouquinho mais sobre aquilo que Deus exige de nós. Irmãos, nós vamos tratar de um assunto hoje. Nós queremos, eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre a nossa função na sociedade que nós vivemos. A função do cristão, ou vamos reduzir ainda mais, a função do crente numa sociedade. Irmãos, esse termo, eu estava ouvindo uma aula estes dias e não sabia da origem da palavra, né, crente. Assim como o cristão, ele é mais foi criado de uma forma pejorativa, nós já falamos isso alguns tempos atrás. O crente também no Brasil foi criado, esse jargão, esse pronome de tratamento, foi criado como sentido pejorativo, como uma forma de escárnio, um apelido, certo? Geralmente apelido você coloca nos outros para tirar sarro de alguma característica que ele tem, né? Você nunca coloca um apelido exaltando aquilo que é qualidade, mas sempre aquilo que é o defeito, né? Então, crente, assim como o início lá do termo cristão, foi um sentido pejorativo. E eu vou explicar para você por que foi criado isso no Brasil. E tudo, irmão, tem a ver, sabe com que igreja? Com a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, quando ela inicia no Brasil, ela tem uma doutrina muito diferente das igrejas tradicionais que aqui estavam, das igrejas protestantes, né? Da teologia reformada, das igrejas reformadas. Então, aquelas igrejas mais tradicionais, o povo assembleiano começou a crescer e incomodar. Incomodar porque o povo assembleiano, irmão, o povo faz barulho, é um povo que incomoda onde ele entra. E tem que ser assim mesmo. Nós estamos aqui para chamarmos a atenção, não para nós, mas para aquele que é o nosso supremo pastor, que é Cristo. Não é verdade? Não é isso que Jesus fala? Se for para ficar, para acender, Jesus vem e acende a chama na gente. Agora eu escondo essa lâmpada embaixo do cesto, né? Não dá. Então começa-se, a igreja Assembleia de Deus começa a crescer demais. E Deus começa a abençoar muito esse ministério. E daí sempre existiu, irmãos, sempre existiu isso, tá? Sempre existiu um preconceito da igreja reformada com a igreja pentecostal, principalmente com a Assembleia de Deus. Então saiba disso, sempre existiu. Uma espécie de preconceito. Você pode pegar a liderança das igrejas tradicionais reformadas, eles não gostam muito de estar envolvido com os crentes assembleianos ou com a liderança assembleiana. Por isso, irmão, que a gente, por obrigação, nós muitas vezes fazemos as coisas por conta própria. Porque aquilo que nós propomos, geralmente, é um problema para as igrejas tradicionais. Entendeu? Então a gente fala assim, já que ninguém quer ajudar, a gente vai fazer por conta própria. Graças a Deus eu acredito que isso vai mudar um dia, né? Então eles criaram esse termo. Para não chamar a gente de cristão, chamavam a gente de crente. Então, irmão, não tenha vergonha de ser chamado de crente. Não tenha vergonha de, não, eu sou evangélico. Não, eu sou cristão. Claro, todos que servem a Cristo e têm Cristo como seu único e suficiente Salvador são cristãos. Mas tenha orgulho quando se falar para você, olha o crente ali. Olha o crentinho. Deixa eu chamar, irmão. É DNA do assembleiano. E nós gostamos mesmo de ser intimidados. Nós gostamos mesmo de ser
surrado, nós gostamos mesmo de ser afrontado, porque quanto mais eles nos afrontam, mais nós crescemos. Deixa bater, então em nós estamos aqui para... Mas é interessante, irmãos, porque eu estava vendo algumas estimativas já antigas, 2010, a população mundial de cristãos, aí vai envolver tudo, irmão. Católicos, evangélicos, tudo. O que se denomina cristão no mundo é quase 1/3 da população mundial. Na época, em 2010, dava aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas, de cristãos. É gente, não é não? Você imagina 2,3 bilhões de pessoas reunidas? E a gente se orgulha desses números, porque o evangelho ele é disseminado, propagado. Mas por um lado, traz uma preocupação para a gente. Porque, irmão, olha, pensa bem, se há um número tão expressivo de cristãos, e ainda há problemas de desigualdade social, ainda há problemas de comportamentos, ainda há problemas nesse mundo, quer dizer que o sal está se tornando insípido. Porque, vamos pegar um exemplo aqui. Você pega um monte de sal, 1 quilo de sal para colocar num quilo de arroz. Você pegar e colocar 1 quilo de sal num quilo de arroz, o que vai acontecer? Então é demais. Então você pega a proporção que vai dar o tempero ideal. Irmão, nós temos muito sal, mas o sal não está salgando. Isso é um problema. Porque não era para ter o que está tendo, era para acontecer o que está acontecendo. Eu não sei as estimativas no Brasil, mas quem puder dar um Google aí e falar para mim quantos nós somos hoje no Brasil, eu acredito que o número também é muito grande. E o Brasil não era para estar acima. Sinceramente, irmão, com o número de cristãos que nós temos no Brasil, não era para ter CPI. De nada. Não era para ter petrolão, não era para ter... Como é que é? A CPI hoje, a famosa é a do Covid, né? Mas teve a Lava Jato, não era para ter essas coisas. Porque, irmão, um pouquinho de sal já salga. Um pouquinho de sal aparece. Você não precisa um monte de sal, mas um pouco só. Então, se nós somos bastante sal e nós não estamos conseguindo aparecer no meio de toda essa coisa, então alguma coisa está errada com esse sal. Esse sal está se tornando insípido, isso é um problema. Então nós temos que dar uma resposta para essa sociedade. A sociedade tem que mudar a partir do momento que nós estamos inseridos nela. Não é verdade, irmão? Você não concorda com isso? E nós vamos estudar isso hoje e ver o que nós podemos fazer. Mas para isso eu quero usar como base o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ali Jesus vai falar justamente sobre isso, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas aqui no 16, ele vai falar, no versículo 16, ele vai falar especificamente sobre a luz. E ele vai dizer assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante a passagem que Jesus está falando. Assim resplandeça. Resplandecer, irmão, sobressair, brilho, trazer alguma coisa que ofusque os olhos. Então, resplandecer não é algo que dá para você esconder. Quando você resplandece alguma coisa, é algo que chama atenção. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Então, é assim, todos os homens, irmãos, devem olhar para nós e ver as nossas boas obras. E através das nossas boas obras, eles venham glorificar ao Pai. Então, as nossas boas obras não é para nós, é para a glória de Deus. Entendeu? Então, parece que a luz está sendo ofuscada. A luz não está, ou melhor, a luz não está brilhando.
Paulo vai dizer que nós estamos olhando hoje, ele está falando de outro texto, mas eu vou usar de outra situação, mas eu vou usar para esse contexto. Ele vai falar que nós estamos olhando como para um espelho, né? Paulo faz essa analogia com o espelho à vida do crente. E o espelho parece que está meio ofuscado, porque nós deveríamos, quando olhássemos para o espelho, ver a imagem de quem, irmão? A minha imagem? Claro que não. Quando nós olharmos para o espelho, nós deveríamos ver o nosso reflexo, a imagem de Cristo lá. E o problema é que eu acho que ou o espelho está borrado, ou a gente não está vendo o reflexo certo, né? Então vamos ver isso hoje. Então, nós precisamos entender que nós temos que dar uma resposta. Temos que dar uma resposta a este mundo. A primeira característica aí, nós somos assim chamados, escolhidos por Deus, para sermos justamente uma resposta de Deus para o mundo. Como assim, pastor? Olha, o mundo, ele exige uma resposta de Deus. Exige hoje uma resposta de Deus. O mundo precisa de uma contrapartida de Deus. Por quê, irmão? Porque o mundo caminha de mal a pior, ele está desequilibrado. Está como um carro que está desalinhado, ele está tendendo para a direção errada. Um carro desalinhado, você vai segurar o volante dele centralizado, mas é muito interessante, né? Ele vai ir para o lado que você não está conduzindo ele, é assim que o mundo está. Então você está segurando o volante aqui, e o carro está desviando do trajeto. O mundo precisa de uma resposta de Deus para poder fazer o quê? Virar o volante para continuar indo. Porque, irmão, enquanto Cristo não voltar, o mundo não vai ter como esse carro ser alinhado. Quem vai alinhar esse carro é o próprio Cristo. Mas esse carro, ele precisa de uma pessoa que fale para ele: ô meu amigo, você não está vendo que está indo para a direção errada? Vamos voltar. E isso é a gente que tem que fazer. Nós somos uma resposta de Deus para esse mundo. E nós devemos ser essa resposta. E o mundo vai de mal a pior. Nós falamos agora há pouco de CPI, nós somos hoje a CPI de Deus para esse mundo corrompido. O mundo está totalmente corrompido, certo? Totalmente corrompido. E nós temos que pegar e falar assim: não, espera um pouquinho aí. Vocês estão indo para o lado errado. Vamos voltar para o lado certo e vamos seguir por esse caminho. Então nós, enquanto servos de Deus, nós devemos trazer a transformação para o mundo. Não que nós sejamos o agente da transformação, que o agente da transformação é o Espírito Santo, mas nós somos aqueles que, através da palavra, vamos voltar o mundo para o eixo. Vamos falar assim: olha, aquele pode transformar a história. Aquele pode tirar você dessa rota errada que você está indo. Isso é o nosso papel. Nós somos a primeira resposta para o mundo. A resposta que Deus deixou para o mundo. E como nós damos essa resposta? Essa resposta é dada, irmão, primeiramente, e até mais do que a nossa própria pregação verbal. Ela é dada pelo nosso testemunho. O nosso testemunho deve arrastar a sociedade para Deus. Então, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente só precisa fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Você não precisa, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, pregar nas esquinas. Você precisa simplesmente e unicamente ser aquilo que Deus elegeu você neste mundo para ser. Você lembra quando o Paulo vai dar uma orientação para as mulheres que são casadas com homens que não são crentes? Como ele fala que a mulher deve ganhar um marido que não é crente? Você lembra? Com a boca fechada, calada.
Ele está querendo dizer o quê? Que a mulher não pode falar? Não. Está querendo dizer que a mulher deve mostrar e conduzir o marido pelo seu bom testemunho. Não é pelo falar, não é pelo muito falar. E mulheres? Mas pelo testemunho e o exemplo, que vai levar as pessoas até o mesmo objetivo, para o mesmo alvo que você está indo. Porque é muito fácil, irmão, eu pegar e falar assim, ó Zaqueu, faz aquilo lá. Agora, é mais difícil, mas muito melhor eu falar assim, Zaqueu, ó, é isso que eu quero que você faça. E mostrar para ele como que faz, para ele poder replicar aquilo que eu estou fazendo. Não é verdade? Então, a gente às vezes está falando, faz, mas nós mesmos não estamos fazendo. Nós não estamos dando o testemunho. 1 Timóteo 3,7, Paulo vai dizer para Timóteo. Ele vai dizer assim, ó, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Porque dentro aqui, irmão, dentro aqui é muito fácil dar testemunho. Dentro aqui eu fico 1h30, eu coloco um terno, uma gravata, e você vai falar que eu sou crente. Não é verdade? É fácil. 1h30 da minha vida é muito fácil eu falar que eu sou crente. Agora, e as outras 16 horas que eu estou acordado? Você já imaginou? Aí é mais difícil. Aí se não tiver testemunho, eu não consigo transformar aqueles que eu preciso transformar. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Olha, toda pessoa que está comprometida com o trabalho de Deus, ela deve dar um bom testemunho para aqueles que estão lá fora. Porque, irmão, se eu escandalizar lá fora, é um problema para mim. Porque as pessoas... Você já ouviu isso, irmão? Deus o livre ser crente igual aquele fulano? Isso é um impeditivo para a conversão da pessoa. E nós estamos descumprindo o nosso papel enquanto servos de Deus. Porque se Deus chamou a gente para uma resposta, e a gente está dando a resposta errada, a gente vai tirar 0 na prova. E o professor vai corrigir essa prova, irmão. E se não passar na prova, é reprovado. E é duro. A gente está aqui nesse mundo para subir de nível. Eu tenho nível para subir. Eu não quero ficar, não, irmão. Deus o livre. Você quer ficar? Você quer reprovar de ano, irmão? Não. Acho que não, né? Ninguém gosta. Nós estamos aqui para passarmos. Uma boa característica de um crente, quando ele está cumprindo o propósito dele, está dando a resposta para o mundo, sabe como é? Como você nota? Uma pessoa, ela é agradável. Sabe uma pessoa agradável, irmão? Uma pessoa agradável, ele tem a chave para entrar em qualquer lugar. Uma pessoa agradável, ele vai entrar na alta sociedade, mas ele vai conseguir entrar também naqueles irmãos simples, naquele meio mais simples. Ele vai conseguir falar com todo mundo e ninguém vai expulsar ele, porque ele é agradável. Agradável, irmão, é aquela pessoa que não quer impor a própria vontade. Essa pessoa não é agradável, essa pessoa é um ditador. Ele dita como as pessoas devem ser e não concorda se ela não for do jeito que ela quer. É uma pessoa agradável, as pessoas gostam que ele esteja junto, entendeu? Você gosta de estar perto de uma pessoa agradável? Lembra aí, uma pessoa agradável que você fala assim, essa pessoa aí realmente, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer que ela esteja junto. Você sabe, você já pensou aí. Agora pensa numa pessoa desagradável, que aquele que é olha, eu ia falar a palavra, tem o ditado que fala aí que a palavra que eu ia falar é igual o filho, cada um suporta o seu. Você sabe o que é, né? A pessoa é igual isso. Igual uma flatulência. Vamos usar um termo mais polido. Ninguém suporta, irmão. Ainda mais num ambiente fechado. Todo mundo quer que saia logo. Entendeu? Essa é uma pessoa desagradável. Agora, uma pessoa agradável, quando ele chega, todo mundo fala, ô fulano, vem aqui. Chega aí, vamos tomar uma coca junto. Vamos comer um pastel junto. Eu sou desagradável, porque ninguém está me chamando para comer pastel. Ultimamente tem que tomar coca. Mas assim, as pessoas querem estar com pessoas agradáveis.
Entendeu? Então essa é a primeira característica que um crente que dá a resposta que Deus quer para o mundo tem que ter. Ó, vamos ver uma pessoa agradável? Êxodo 11:3. Vai falar sobre Moisés. Olha que interessante. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E isso é o Senhor quem está fazendo. O Senhor está trabalhando em prol da nação de Israel, do povo hebreu que está cativo no Egito. Então, quando Jesus está trabalhando, Deus está trabalhando. Agora olha o que continua. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Irmão, Moisés ele era tão querido que ele vai anunciar o castigo para faraó 10 vezes. Se eu fosse faraó, irmão, eu falava: Moisés, você não entra mais aqui. Se eu ver você, a tua cabeça vai rolar. Toda vez que ele vem falar, acontece uma desgraça no país inteiro. O que eu vou querer que esse homem venha falar comigo? Você está louco? Mas sabe qual que era a diferença? Que Moisés ele tinha as portas abertas porque ele era agradável. Então olha, Moisés ele não era agradável só a faraó, mas a cúpula egípcia. Então, quando Moisés chegava no palácio de faraó, a segunda pessoa do rei, o governador, vamos supor, olhava ele: e aí Moisés, chega aí, você está querendo falar com o faraó? Vamos lá, eu vou te levar. Ô Moisés, rapaz, eu preciso de uma audiência com o faraó agora, vamos lá, eu te levo. Você é meu brother, você é meu amigo, você é meu chegado. Moisés era uma pessoa agradável, e ele conseguia entrar em todos os lugares. E isso fez a total diferença, porque Deus queria usar Moisés. Agora, se Moisés fosse ranzinza, se Moisés fosse desagradável, ele conseguiria entrar para conversar com o faraó? Não. Então, irmão, por isso, Deus quer te usar na sociedade, Deus quer te usar nos lugares. Então, você tem que ter as portas abertas para você. Não feche as portas com o seu temperamento. Seja agradável aonde você estiver. Amém? Outra pessoa, 1 Samuel 16:22, vai contar a história de um jovem chamado Davi. E ele era agradável, irmão. Davi, ele era tão agradável, ele era tão querido pelos outros, que tinha pessoas, irmãos, e vocês sabem que a Bíblia vai falar isso, que eram dispostas a morrer por causa de Davi. E ele nem era rei ainda. Ele era tão querido, que as pessoas falavam assim: não, Davi está querendo, vamos lá. Davi pediu, Davi insinuou que queria. Vocês sabem do episódio que eu estou falando, quem conhece mais um pouquinho a Bíblia sabe. Nós vamos lá. Mas é perigoso. Não, mas é Davi, cara. Cara, Davi é nosso chegado, irmão. Davi é agradável para nós. Nós queremos Davi feliz. Olha só o que o rei vai falar. Saul mandou dizer a Jessé, pai de Davi: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou o favor diante de mim. A gente sabe depois que acontece a bagunça toda que Saul faz. Mas a palavra vai dizer que um espírito da parte do Senhor vem e atormenta Saul. Mas olha só, em apenas alguns momentos juntos, Saul falou assim: não, esse Davi é diferenciado, porque eu quero que esse camarada esteja sempre junto comigo, porque eu me agrado da presença dele. É rei, irmão. É aí onde Deus quer te colocar, para falar com poderosos deste mundo. Mas você tem que ser uma pessoa que os poderosos vão chamar e falar assim: eu quero aquela pessoa, eu preciso falar com aquela pessoa. Ou ele vai na tua casa conversar com você, porque você é agradável. Agora, uma coisa muito interessante acontece, e eu quero abrir um parênteses aqui na mensagem, é dizer, irmão, que a gente tem vivido um problema. Porque a gente está criando um ambiente de terrorismo
na nossa própria casa, com os nossos próprios irmãos, os nossos próprios entes queridos. E eu vou entrar numa parte muito importante agora também, no próximo ponto, na próxima característica que uma pessoa deve ter, sendo resposta de Deus para o mundo, é que a gente às vezes está fazendo terrorismo, irmão, na nossa própria casa, com aqueles que estão ao nosso redor. Você sabe o que o terrorista faz? Sabe? O terrorista, ele por causa da causa dele, do motivo dele, ele mata sem nem saber quem que ele está matando. Você lembra do atentado de 11 de setembro de 2001? É o 2001, né? Quem me lembra aí? Quem tem mais? 2001, né? Você lembra? Aqueles 2 terroristas que roubaram 2 aviões e se chocaram contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, o maior marco da liberdade, da hegemonia americana. Vocês lembram, né? Não tem como esquecer aquilo, quem viveu na época. Os 2 terroristas, eles morreram junto com o ataque. Eles mataram todas as pessoas que estavam dentro do avião e muitas pessoas que estavam nos prédios. Agora eu te pergunto, eles mataram gente que eles nunca nem tinham visto, nem ouvido falar, nem sabiam o nome, e aquelas pessoas morreram sem motivo algum. Por quê? Porque na mente daqueles terroristas, eles estavam executando o plano que iria levar à causa deles, ao êxito da causa deles. Isso que o terrorista faz. Ele coloca uma coisa na mente dele e vai executar. E não importa quem está na frente, ele vai derreçar todo mundo. Então, às vezes, nós estamos agindo dessa mesma forma. Como, pastor? Nós estamos matando as pessoas que estão dentro, que estão conosco nesse avião, nesse barco. Pastor, claro que não, eu só falo lá coisa boa. Fala mesmo, irmão? Quantas vezes, irmão? Quantas vezes você no seu lar, você reclamou da igreja lá? Reclamou do pastor da igreja? Reclamou de um irmão da igreja? Junto dos seus amigos, dos seus filhos? E você está vendo seu filho ou sua filha se afastando dos caminhos do Senhor. E às vezes você ainda quer culpar a igreja. Irmão, independente se a pessoa seja ruim mesmo. Às vezes você está falando mal de mim. Irmão, você tem inúmeros motivos para você falar mal de mim. E eu não posso nem te contrariar, porque eu sei que eu sou ruim e chato. E eu falo para todo mundo que eu sou chato. Sou mesmo. Não sou com orgulho. Quero mudar, não quero ser mais chato não. Mas é difícil. Só que às vezes você está falando no lugar onde não pode, com pessoas que não têm maturidade para ter esse tipo de conversa. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. Então tem pessoas que não têm maturidade mesmo com seus 60 anos de idade. Agora você está vendo teus filhos se desviando dos caminhos do Senhor, afastando das atividades que eles faziam na igreja, mas é claro, irmão, você viveu falando mal do pastor ou de alguém da igreja, ele vai falar assim, aquela igreja só tem problema, aquela igreja só tem BO, eu quero ficar lá nada, eu vou no mundo meus amigos não falam, lá no lugar, meus amigos não tem, o círculo deles não tem esse tipo de coisa. Terrorismo. Aí depois você vai pedir oração para a igreja para salvar o teu filho, para Deus salvar o teu filho. Mas você me matou, irmão. Se vira. Ninguém é obrigado a limpar a sujeira que você faz. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e a minha esposa falou assim, você fez sujeira, né? E agora quer que Deus conserte? Aí depois Deus resolveu o problema, ela falou assim, ela tirou sarro de mim e falou assim, ainda bem que Deus foi bom, misericordioso, que limpou a sujeira que você fez. Só que pode ser que Deus não limpe a próxima. Porque eu já sou grandinho, né, irmão? Quando eu faço sujeira, eu limpo. Criança que precisa de alguém que vai lá e limpa, né? Então, fica o alerta para você, meu querido e minha querida. Não fala mal, mesmo que seja a pior pessoa, não fala na tua casa. Guarda para você.
Porque, irmão, você vai matar alguém. E você não vai matar alguém que está muito longe de você, você vai matar alguém que você ama. Cuidado, tá bom? Vamos continuar? A outra característica daquele que é a resposta de Deus para o mundo é que ele é pacífico. Pacífico. Bom, tem dois termos muito parecidos no mundo, na nossa língua portuguesa, que são só parecidos na língua portuguesa, mas são bem diferentes, não antagônicos, mas bem diferentes na teoria, no seu significado, que é o ser pacífico e o pacifista. São coisas diferentes. O pacífico é aquele que vai sempre ser o apaziguador da situação. Ele sempre vai ser o conciliador. É aquele cara do deixa disso, sabe? Que vai sempre estar tentando fazer a conciliação entre duas pessoas. Vamos pegar aqui com um exemplo. O Osmar brigou com o João Rezende. Só exemplo, tá? Vocês que vocês são unha e carne. São muito amigos os dois, graças a Deus. Cultivam uma boa amizade. E vamos supor que eles brigaram lá. Aquele que é pacífico, ele vai chegar e falar assim: não, Osmar, o João, ele fez isso aí, mas, cara, perdoa ele, ajuda, vamos lá, vamos junto. E vai chegar para o João também: João, o Osmar falou umas bobeiras para você, mas, cara, deixa isso para lá, vamos junto. Esse é o pacífico. Esse é aquele que é crente, que ele é a resposta de Deus. Está havendo conflito, está havendo problema, e ele chega e ele resolve. Tem um irmão aqui, ele não está aqui hoje, e eu não vou citar o nome dele, ele é um obreiro, e nós fizemos uma reunião, e eu vi que ele é um pacífico, um apaziguador. A reunião estava tomando um rumo que não deveria tomar, está entendendo? Por causa de uma coisa, nada a ver com o assunto que nós estávamos tratando, estava gerando um problema, estava formando um problema. Esse irmão, que é um obreiro, ele levantou, irmão, ele falou 3 palavras. Simples, acabou o problema. Acabou o problema. Por quê? Ele é aquele cara que ele chega e acalma os ânimos. Ele tem uma palavra pacífica para resolver os problemas. E eu admirei muito a qualidade dele. Agora, o pacifista, ele é aquele que tem muitos ativistas pacifistas aqui no nosso Brasil. Ele quer impor a ideologia dele, trazendo a paz mediante o desarmamento. É isso que ele quer. Ele quer desarmar todas as nações, todas as pessoas, e acredita que através disso a paz vai reinar na sociedade. Irmão, se não tiver arma, o cara vai fazer um estilingue para matar o outro. Então o problema está no coração do ser humano, não está na arma. O mecanismo que ele usa só vai acelerar o processo. Então o pacifista é esse cara. Ele vai usar o que for, ele vai usar os tribunais, ele vai usar tudo, ele vai para tentar obter o seu propósito. É uma ideologia o pacifismo, né? É diferente do pacífico, da pessoa que é pacífica. Hebreus 12:14 vai dizer uma palavra muito conhecida, e vai dizer assim, procurem, vou ler na NVI, procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então, olha o que o escritor aos Hebreus está falando: viva em paz com todo mundo. Essa é a característica daquele que é a resposta de Deus para uma sociedade caída. Nós também temos uma responsabilidade social. Vou ler um texto com vocês, e vou ler um trecho um pouco longo, mas vamos ter paciência, irmão, comigo. Isaías 58, versículo 4, acompanhem comigo, por favor. Vai Deus dar uma instrução através do profeta Isaías para a nação de Israel. A nação de Israel estava cometendo um desvio de percurso, e Deus usou o profeta para falar assim: meu companheiro, vamos lá, vamos voltar. A nação tem que melhorar. E olha o que ele vai dizer. Ele começa dando no meio, irmão. No meio dos religiosos hipócritas, que já tinha naquela época. Olha lá, Isaías 58:4.
Tá difícil, hein? Me ajuda aí, gente. Primeira palavra aí. Jejum. Jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho o pecador. Olha que palavra. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Tá difícil essa palavra. Olha a sentença que Deus está dando. Se quiser ser ouvido, vocês não podem fazer do jeito que vocês estão fazendo. E ele tá falando para eles não fazer algo que é bíblico. Jejum é bíblico. Ele está falando, não faça. Mas não é que ele está falando para não fazer o jejum. Não faça jejum desse jeito. Vocês estão fazendo errado. Aí vamos lá continuar. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e de dia aceitável ao Senhor? Olha que Deus está falando. 6. Por acaso não é este o jejum que escolhi? Olha, agora ele vai falar o jejum que ele escolheu para a nação de Israel e para nós. Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo. 7. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? 8. Então a tua luz romperá como uma alva e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Está vendo? Jesus está falando lá, ó, aquele jejum que vocês estão fazendo, eu não vou ouvir o que vocês estão falando. Agora, se vocês fizerem isso que eu falo para vocês fazer, eles estão falando aqui, ó, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, estou aqui. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto, e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. 11. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. 12. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brecha e restaurador de ruas de habitação. É isso que Deus quer fazer de nós. Se evitardes que o teu pé profane o sábado e deixares de cuidar dos teus negócios no meu santo dia, se chamares agradável o sábado e digno de honra o santo dia do Senhor, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando dos teus negócios, nem falando palavras vãs. 14. Então te alegrarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Foi a boca do Senhor que o disse. Olha, quando Deus está falando aqui, irmão, olha lá, soltes as cordas da maldade, desfaça as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedace todo o jugo. Ele está falando que existe uma parcela da sociedade que estava sendo injustiçada. Uma parcela da sociedade que estava sofrendo com a falta de recursos, com a má distribuição de renda. Então, os ricos cada vez ficavam mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Alguém já viu isso aí em algum lugar acontecendo isso? E ninguém olhava para os mais pobres, olhava com desprezo para aqueles que eram necessitados. Então, o que Deus está falando é, que vocês estão amarrando as pessoas com a maldade. A maldade do teu coração está aprisionando as pessoas para elas continuarem vivendo na miséria. Ele está dizendo aqui, ó,
desfaça as ataduras da opressão. Uma atadura é aquilo que prende. Quem já teve machucado, quem já usou gesso sabe que você fica imobilizado. A atadura é para imobilizar, para ter cura. E a opressão, ela era uma atadura que o próprio povo colocava nos mais oprimidos, naqueles menos favorecidos. O que adianta fazer jejum e viver desse jeito? O que adianta jejuar? Eu jejuo 3 vezes na semana. Mas eu humilho o necessitado. Eu falo mal, não dá, irmão. Você está só fatigando, fustigando, fazendo mal à sua própria carne, mas isso não está surtindo o resultado que Deus quer. Ele está falando aqui, o verdadeiro jejum, aquilo que eu quero não é religiosidade, não é performance, porque tem gente que faz as coisas por performance. Já viu o irmão que tem prazer em falar? Ele ajoelha, ele fala assim, eu oro 3 horas por dia. Irmão, esse cara é um hipócrita. A pessoa que fala isso é hipócrita. Porque, irmão, eu não preciso saber quantas horas ela ora. Porque ela não ora para mim saber, ela ora para que Deus a veja. Para que tenha intimidade com Deus. E olha a recomendação que Jesus faz com respeito à oração, com respeito a dar esmola. Ele fala que tudo seja feito em oculto. Quando fores orar, entra no teu aposento, fecha a porta, que o teu pai, que te vê no secreto, vai falar sobre dar esmolas, que a tua mão direita ou a tua mão esquerda não saiba o que a outra está dando. Está falando, irmão, que o que você deve fazer não é para você se vangloriar, é para você ter como uma glorificação ao nome do Senhor, é para fazer para Deus e não para o homem. É por isso, irmão, que eu não gosto de hipocrisia na igreja. Está lá o irmão Davi que não deixa eu mentir sozinho, ele mente junto. Mentira, irmão Davi, não é isso não. Irmão Davi, quantas pessoas nós colocamos nas mídias sociais, nós mostramos foto aqui na igreja que nós ajudamos. Vamos pegar aqui, irmão Davi, dos últimos 6 meses. Quantas pessoas? Nós tiramos uma foto para ficar no registro de que nós ajudamos. Nenhuma, né, irmão Davi? A gente ajudou um tanto de gente já, né, irmão Davi? Com comida, mas também com dinheiro, né? Irmão, a igreja não é hipócrita. Sabe o que é hipócrita, irmão? Hipócrita é as empresas que fazem ação social com o dinheiro dos funcionários. Isso é hipocrisia. Ah, não, vamos fazer aqui uma ação social aqui. Aí todo mundo traz agasalho, todo mundo traz comida. Que ação social é essa? É os funcionários que estão ajudando, não é a empresa. A empresa só está reunindo, não é verdade? Aí vai lá e tira a foto. Empresa fulano de tal entregou 25.000 cestas básicas. Entregou. Por que ela faz isso? Porque existe um apelo social numa sociedade que nós vivemos. Quando a pessoa fala assim, não, aquela empresa ela ajuda os pobres e necessitados, vou comprar dela. Está entendendo? Irmão, a gente não pode querer ganhar pessoas pela ajuda que a gente dá. A gente tem que ganhar as pessoas para Cristo e não para nós. Se eu ajudo uma pessoa e amarro ela com aquela ajuda a Cristo, ela nunca vai ser crente, ela vai ser um falso crente. Agora, quando ela vem a Cristo por livre e espontânea vontade, se eu ajudei ou não ajudei ela, aí ela está pronta para servir ao Senhor. Consegue entender? Essa é a diferença. Era isso que Jesus queria, era isso que Deus estava falando para a nação de Israel. Cumpra os seus deveres sociais. Tire a opressão das pessoas. Não oprima elas. Deixe elas livres. Ajude. Mude a situação. Viva, reparta. Mas é muito difícil. Imagina, já é difícil naquela época. Imagina agora, irmão, que nós estamos bem mais capitalistas ainda, né? Bem mais. Então é isso que Deus quer que a gente seja.
a sua resposta. Então, Deus quer corrigir o curso da humanidade e Ele usa a gente como resposta a isso aí. Deus fala, olha, eu quero isso. Só que Deus não vai vir aqui para fazer, irmão, porque Ele deixou a igreja para fazer. É a mesma coisa de você falar assim, eu contratei um funcionário, só que eu faço tudo e o funcionário fica só vendo. Aí isso é bobo, né? Deus chamou a igreja, elegeu a igreja, e Ele fala assim, eu te dou capacidade e ferramenta para trabalhar, mas é você que vai trabalhar. Essa é o nosso papel aqui nessa sociedade. Nós somos chamados, irmãos, também, nós devemos ser bênção para o mundo. E aí é que está a grande diferença, porque nós estamos acostumados a pedir bênçãos para nós. Deus me abençoa, me ajuda, Deus faz e faz. Só que você talvez nunca deve ter orado para que você seja a resposta à oração de alguém. Deus, faz de mim a resposta de oração de alguém. Gênesis 12, 2, vai ter um homem que Deus vai chegar e falar assim para ele, olha, você vai ser o homem aí nessa terra, você é o cara. Deus vai falar com Abrão, ele vai dizer assim, ó, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Beleza, hein? Deus falando assim, eu vou te abençoar, Abrão. Manda, Deus, eu quero. Manda mais. Glória seja dada ao Senhor. Mas olha o que Deus vai falar a seguir. E tu serás uma bênção. Opa, peraí. Então mudou o papel. Porque até agora Abraão estava recebendo. Agora Deus vai fazer dele um fornecedor de bênção. O que é isso, irmão? Ser uma bênção? Aonde eu estou, o ambiente muda. A bênção, eu sou a bênção. Não é que Deus vai mandar a bênção. Deus já está mandando que é você a bênção para aquele lugar. É você a bênção, você tem que ser a bênção. Ah, Deus manda a bênção para o meu trabalho. Já mandei. Eles contrataram você, você é a bênção. Se vira. Ah, Deus, você é a bênção de Deus para o mundo. Deus mandou uma bênção chamado Jacomel, João Rezende, Osmar, Fábio Júnior, João Andrade e assim por diante. Vocês são a bênção de Deus para essa terra. Nós somos a bênção de Deus para essa terra. Você tem que orar, nós temos que orar, pedindo para Deus, Deus me faça a resposta de oração de alguém. Me dá a oportunidade de fazer a tua obra na vida de alguém, de abençoar alguém. Eu quero ser uma bênção na vida de alguém. E ser uma bênção não é dar dinheiro. Ser uma bênção é você estar ali presente, porque você é a bênção. Então às vezes você vai ouvir e você vai estar abençoando uma pessoa. Você vai falar, vai estar abençoando uma pessoa. Vai agir e vai estar abençoando uma pessoa. Vai contribuir, vai estar abençoando uma pessoa. O jeito, eu não sei como Deus vai te usar, mas é você que é a bênção. O dinheiro não é a bênção, é você. O carro que levou a pessoa não é a bênção, é você. Porque Deus te chamou para isso. Ó, vamos ver, Gênesis, vamos andar um pouquinho mais ali, Gênesis 39, 3. E o seu Senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Por isso, José achou favor aos olhos dele e tornou-se seu assessor. De modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Desde que o colocou como mordomo da sua casa, de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto na casa como no campo. Por que, irmão, que Potifar estava prosperando? Porque José estava lá. Então, irmão, é o crente que é a bênção. A história na casa de Potifar mudou quando José entrou lá. É a história da tua empresa, a história da tua escola, a história da tua casa, a história da onde você estiver tem que mudar quando você entra.
Nós não podemos entrar no lugar e ele não mudar. Ele tem que mudar. Não, você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. O lugar aonde a gente está tem que ser uma bênção, porque nós somos a bênção de Deus. Onde nós estamos, tudo deve ser melhor. As pessoas devem confiar na gente. As pessoas devem prosperar por causa da gente. Ah, pastor, eu vou trabalhar no meu emprego para prosperar o meu patrão. Vai! Porque Deus te chamou para ser uma bênção. Ah, mas meu patrão está ganhando dinheiro nas minhas costas. Amém! Porque você é uma bênção. Se você não quiser trabalhar mais de empregado, monta o teu negócio. Saiba também primeiro se é a direção de Deus para a tua vida. Não tem problema. Mas se você estiver trabalhando de empregado, irmão, o teu patrão, a tua empresa, tem que prosperar através de você. Por quê? Porque você é uma bênção. Você tem que entender isso. Eu sou uma bênção. Acorda todo dia, irmão, e recita: Deus, me deixa ser a bênção para a vida de alguém hoje. Eu sou uma bênção, eu sou uma bênção. Eu sou a bênção de Deus para a sociedade. Para de viver murmurando, reclamando. Para com esse senso de inferioridade. Você não é inferior, você é a bênção de Deus para um mundo pecador. Para, irmão, com esse pensamento diabólico, demoníaco de murmurador, e seja a bênção que Deus quer para esse mundo. Eu tenho testemunho disso, não vou falar para vocês, porque o tempo já está acabando. Olha só, e uma coisa interessante: ah, pastor, mas eu faço tudo certo, mas eu sou perseguido. Glória a Deus por você ser perseguido. Romanos 12, 19. Olha o que Deus vai dizer através de Paulo: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Não, se alguém fez alguma coisa errada contra você, o problema é dele, está juntando problema para ele, porque quem vai te vingar não é você, é Deus. Irmão, e é duro lutar contra Deus, não tem como. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Teu papel é ser uma bênção. Olha, eu ia ler o texto aqui de José, mas olha, se você observar, leia depois da sua casa, Gênesis 41, do versículo 40 a seguir, você vai ver ali José sendo uma bênção para Faraó. O mundo estava passando por fome, era o sonho que Deus tinha dado a Faraó. Só que quem era a autoridade sobre José era Faraó. José trabalhava para o Faraó, certo? Certo. O mundo estava passando por fome, todo mundo já tinha entregado a sua prata e o seu ouro, o seu dinheiro para comprar comida. Acabou o dinheiro. José vai falar assim: então vocês vendem o gado. Acabou o gado. Vendem a propriedade. Não tinha mais propriedade. Vendam o trabalho de vocês. E a palavra vai dizer no versículo 57, também vinha ao Egito gente de todas as partes comprar com José, porque a forma prevaleceu na terra. Não é esse versículo não. Bom, está lá naquele versículo, você lê lá. Que ele fez prosperar muito ao Faraó. Irmão, é tua função, irmão. Você trabalha na empresa, irmão. Prospera a empresa que você trabalha. A não ser que a tua empresa faça alguma coisa errada. Daí você tem que sair mesmo, se a tua consciência está acusada. Mas se não está, irmão, faça o melhor, irmão. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Agora é o seguinte, nós temos que entender mais uma coisa, já vou encerrar. Nós temos um dever perante as autoridades deste mundo. Eu levei uma invertida uma vez de um professor que eu tinha, ímpio. Ele me deu uma lição de moral que para mim, foi na época do governo da Dilma.
não lembro o ano certinho, esse professor, ele não demonstrava ser um adepto à ideologia comunista, né, tal. Até porque ele mexia com o mercado de ações, então eu acho que ele não era, eu acho que ele era bem liberal. Eu acho que ele gostava bastante de dinheiro, então ele não queria o socialismo, não. Só que ele falou uma coisa para a turma, e aquilo calou a minha boca, porque eu era bem desses aí, né? Ele falou assim, olha, nós podemos não concordar com o governo da presidente, mas a gente não tem o direito, enquanto seres humanos, de ofender a moral e a dignidade daquela pessoa. Xingar, maltratar, humilhar. Ela é uma pessoa, assim como nós somos. Eu não gostaria que falassem, xingassem a minha mãe. Por que eu vou gostar que xingue a pessoa? E acima de tudo, ela é a autoridade maior do nosso país. Nós devemos respeito a ela. Nós podemos discordar? Podemos. Mas jamais ofender. Rapaz, de um cara que não era crente. Aquilo desceu, rasgando. Eu falei, ai, trouxa. Fala o que quer, ouve o que não quer. Eu aprendi, irmão, com aquela pessoa, que eu devo respeito às autoridades, devo respeito com as pessoas, mas principalmente com as autoridades. A palavra de Deus, irmão, e eu me assustei, porque eu trouxe alguns versículos aqui. A palavra de Deus tem, meu Senhor, tem muito versículo sobre autoridade. Ó, Provérbios 24, 21. Meu filho, teme o Senhor e o rei, não te associes com os rebeldes. Olha só. Não seja rebelde. Tema o rei, respeita o rei, respeita a autoridade. Eclesiastes 10, 20. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo o ímpio. Olha só o que o escritor aos Eclesiastes vai dizer. Nem mesmo em pensamento. Nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves do céu levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste. Que negócio do passarinho verde? O passarinho verde me cantou. Irmão, quando você fala mal de alguém, você pode ter certeza que a conversa vai espalhar. Vai chegar na pessoa. Se você mexe com uma pessoa que é mais poderosa que você, irmão, cuidado que vem a vingança aí, né? Então, não faça isso. É uma recomendação bíblica. Não sei o que estou falando. Respeita a autoridade que Deus colocou na sua vida. Seja ela espiritual, seja ela civil, qualquer que for. Não fale mal de uma autoridade. Mas o prefeito é isso, irmão. Não fala mal. Você pode não concordar. Ó, discordo disso que o prefeito fez. Mas não fala mal, não xinga, não fala nada. Primeiro que você é crente. E você deve respeitar a autoridade. Ah, não concordo com o prefeito, não concordo com o presidente, não concordo com não sei quem. Irmão, é a autoridade. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 13, olha, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Deus colocou o nosso presidente lá, Deus colocou o nosso governador, Deus colocou o nosso prefeito, toda a autoridade. A Bíblia está dizendo, não sou eu, é constituída por Deus, toda a autoridade. Toda a autoridade. Leia o capítulo 13 de Romanos. Você vai entender o que acontece quando você... Por que você não pode respeitar a autoridade? Olha só, Pedro vai dizer também. Vamos ver aqui, eu ia citar todo. Olha lá, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como soberano, seja os governadores, como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Irmão, não fala mal de nenhuma autoridade. Nenhuma, irmão. Nenhuma autoridade. É autoridade? Não fala mal. Para, irmão. Para. Você pode discordar na opinião, mas não fala mal. Não desrespeite. Por favor. Isso é bíblico, irmão. Isso é bíblico. E se a Bíblia enfatiza tanto, irmão, é que tem punição para quem faz. Independente de que autoridade é. Mas tem bênção para quem não faz errado. Quem faz errado tem punição, mas tem bênção para quem não faz.
Último, e para encerrar, nós devemos procurar sempre estar cercados por boas companhias. Daniel 26. Daniel 2, 26. O rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes me revelar o sonho que tive e sua interpretação? 27. E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, nem os sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que tivestes quando estavas deitado são estes. Aí versículo 48. Então o rei exaltou Daniel, ele deu muitos presentes especiais e pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. 49. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Daniel vai falar o quê? Eu quero que crentes estejam junto comigo. Porque se um já é uma bênção, imagina um monte. Então por isso, irmão, que nós voltamos lá atrás. Quando você pratica todo o resto, irmão, e as pessoas vão querer você para perto. E quem sabe que você é crente vai querer você junto. Tinha um obreiro aqui, e eu quero convidá-las a se colocar em pé, e eu vou terminar com esse testemunho, que uma vez foi até criada uma comissão na igreja, chamada Comissão do Nó Cego. Os irmãos aí sabem. Tinha um obreiro da igreja, ele tinha o próprio negócio. Ele era tão mal falado na sociedade. Irmão, aquilo arruinava não a reputação só dele, mas de todos os crentes. Porque ele era obreiro na casa do Senhor. Ele combinava, ele passou a perna até em pastores aqui. Ele combinava o prazo de entrega do serviço e nunca fazia o serviço. Ele pegava dinheiro e não terminava o serviço. Ele passava cheque e o cheque era sem fundo. Era um problema social para a igreja. Irmão, uma pessoa dessa estraga a reputação dos crentes. Mancha aquilo que Deus nos constituiu para ser. Não seja assim. Irmão, todo mundo tem que querer que você esteja no negócio. Eu tenho que ter, irmão, liberdade para falar assim, eu indico fulano de tal para isso, porque eu coloco a minha mão no fogo por ele. Pode chamar, tem um serviço para fulano de tal, porque ele está precisando. Recomendação, irmão, a gente tem que ter, não uma carta de recomendação que você manda, falando, a tua vida deve ser a própria recomendação tua. Cuidado, irmãos, cuidado, tá bom? Nós vamos orar agora. Quero agradecer a vocês por terem vindo, mas siga essas instruções de uma pessoa que fala assim, simples, ignorante igual eu sou, mas, irmão, eu procuro falar a Bíblia. E a Bíblia, ela não, irmão, se nós seguimos a Bíblia, com certeza vai dar tudo certo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo a Tua palavra. Nunca deixe faltar, meu Pai, a instrução e a sabedoria na nossa vida. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre, que todos digam. Irmão, só um aviso, domingo nós teremos consagração de obreiros aqui, diáconos e presbíteros. Vai ser uma festa maravilhosa da igreja, mas o culto vai começar às 19 horas e não 20, tá? Então venha mais cedo, 19 horas, porque os irmãos estão vindo de fora, vão ficar o dia inteiro aqui, então não vão começar mais cedo, tá bom? Não perca.